Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos gravando mais uma live hoje, na esperança que vai encontrar essas palavras com vocês num mundo tão sofrido, né? Onde as pessoas têm vários problemas a enfrentarem, as doenças que cada dia aumentam e outros problemas, tudo ficando mais caro. Quanto mais produz a terra mantimento, mais você assusta quando entra no supermercado. Uma coisa assim quase sem explicação. Por que acontece isso? Porque nós moramos em um lugar fértil, rico e com essa grande quantidade de pobre. A administração na vida da pessoa, ela é necessária. Serem todos bem administrados. Todos os seus problemas, a sua maneira de gastar, a sua maneira de viver, tudo, de acreditar. Muitas vezes sofremos porque acreditamos e muitas vezes sofremos porque duvidamos. Então isso significa o quê? Que temos que andar sempre organizando tudo e revisando até mesmo as nossas palavras. Porque a própria Bíblia diz assim, que por suas palavras sereis condenados. Quando Jesus disse que não veio julgar o mundo, ele disse: a palavra que eu vos tenho pregado, essa que eu tenho falado para vocês, essa vai julgar vocês. Eu não. Eu estou falando, dizia ele. Agora o que eu estou falando vai fazer efeito. Muitas vezes alguém acha que agora já está estabilizado, não precisa de mais nada, sabe tudo e se sente muito bem com isso. Outras pessoas, ele mesmo se considera não saber nada. Ele acha não saber nada. Simplesmente assim. Mas acontece que a boa vida não está unicamente no saber. Às vezes uma vida melhor pode nascer de um sofrimento. Se alguém nunca tivesse sofrido na vida, esse elemento, quando viesse a ter um sofrimento, para ele seria um desastre. Poderia levar até a morte. Alguém suicida, né? Agora, alguém que vem provando as duas coisas, sofrimento e vitórias, viver bem, viver mal, ele acostuma cair em uma ou em outra, para ele não faz tanta diferença. Se é no estilo de comida, quem come mal, visto por outros, dizendo: nossa, mas come mal essa pessoa. Mas ele continua vivendo
ou às vezes vive até mais do que é aquele que todos consideram que ele come muito bem, né? Come o que quer, saboreia aquelas coisas deliciosas, né? De encher os olhos. Mas isso não é tudo. Porque o alimento alimenta o seu corpo, mas ele não é alimento para todas as coisas. Porque falta alimento até no próprio caráter. Muitas pessoas ricos de bens e pobres na sua situação de se apresentarem diante dos outros. O resto que passar disso, dessa vida normal, que às vezes consideramos que é ruim, que não estamos vivendo muito bem, mas se passar tudo demais é excesso, então vira hipocrisia, certo? No tempo de agora, e de antes também, já existiam essas coisas. Alguém que se crescia demais nas aparências e era pobre até de espírito. Vejam como se vive esse tempo de agora. A hipocrisia está marcando presença quase em tudo. Exemplo. O que acontece quando morre alguém? Há muito choro, reclamações, mas isso quase sempre é só no momento. Muitas vezes você passa num velório e sai dali assustado, com tantos gritos de desespero, que às vezes, se tivesse um jeito de você fazer algo que controlasse aquilo, você teria vontade de fazer. Mas choram, reclamações, tipo assim, meu Deus, como eu vou viver agora sem a minha mãe? Como eu vou viver agora sem o meu pai, sem meu irmão, sem o meu parente ou o meu amigo, né? Mas isso é só no momento. Passou dali com poucos dias, ou quem sabe poucas horas, isso tudo acabou. Aquele foi embora, e como diz o ditado por aí, não, a vida continua. Continua. Mas tomara que não continue do mesmo jeito. Tomara que mude, certo? Mas isso quase sempre é só no momento. Quase sempre. Nem dura dias. É só no momento. Até se vê alguém dizendo, como era bom. Né? Você vê nos canais de televisão, morrem pessoas lá que vai ali um repórter, um apresentador, e até dizem, foi uma grande perca, um grande homem ou uma grande mulher. Vai fazer muita falta para nós. Mentira. Mentira. Faz falta nenhuma, não. Você entendeu? É hipocrisia. Você nunca vai ver alguém chorando por alguém que acharam debaixo de uma ponte, que morreu até de fome. As roupas rasgadas, magros, pontando os ossos em suas frontes, amarelado o seu rosto, caído. Parece até que não teve direito de viver.
Para ele a vida foi condenada. Se chegar a ir num canal de televisão em busca de ibope, certo? E às vezes ainda colocando em dúvida, deve ter morrido porque bebeu demais. Ou talvez ele está enganado. Às vezes deve ter morrido por ter comido de menos, certo? Aí alguém diz que ama, né? Aí, morrendo lá um rico, lá, viveu uma vida esplêndida, famoso, né? Vai fazer uma grande falta para nós. Você acredita que ainda tem idiota que chora? É, chora. Mas talvez se fosse a mãe dele, ele não chorava. E se chorasse, chorava pouco. E tudo passava. Porque a hipocrisia é a pior doença. Porque ela atinge toda a área jurídica, mesmo a vida social em si, dentro da sala de aula. A hipocrisia reina em todo o universo, em todas as situações. Não é todo aquele que bate nas costas da gente e diz, olha, eu te amo, eu topo qualquer coisa por amor a ti. Não. Não é todos, não. Existe, mas muito raro, certo? Até se vê alguém dizendo, como era bom, né? Meios de comunicações passam meses falando do falecido. Que quando era vivo, nunca se viu tantos elogios. Tem pessoas que estão elogiando lá, dizendo que vai fazer falta para todo mundo, ainda mentem, além da hipocrisia. E diz assim, o Brasil inteiro, o mundo inteiro está chorando a falta desse elemento. Quer dizer, tomou até o meu direito. Colocou todo mundo chorando, todo mundo gritando, mentiroso. O Brasil inteiro, o mundo inteiro está arrasado, vai sentir a falta desse elemento. Por que não disse isso para ele lá quando estava vivo? Né? Nunca disse isso quando ele era vivo. Nunca se viu tantos elogios. Em pouco tempo, tudo passa. Ninguém lembra mais daquele elemento que eles gritaram tanto. Eu conheço o caso que passou, que teve idiota que passou uma corda no pescoço e pendurou numa árvore porque o seu ídolo morreu. Ninguém nunca fez isso por Jesus. Não. Ninguém nunca elogiou tanto a Deus como se elogia um famoso, um ídolo, vamos dizer eles. Isso é muito triste. No tempo, tudo passa. Nada é para sempre. Ficando só a questão por causa da herança. O pepino vai ficar. Que passa tudo, aquele negócio já foi, já era. Vai com Deus, né? Que Deus o tenha em bom lugar. Só que eles não querem que Deus o tenha, é a mercadoria que esse elemento deixou. Entendeu? Os bens. Às vezes vemos um matando o outro por causa do que sobrou do morto. Interessante, né? Hipócritas. Hipocrisia pura. Filhos que dizem, veja bem, filhos que dizem, ele não podia ter morrido, ou ela, né? Quantas vezes eu vi isso? Filhos e filhas arrancando os cabelos em volta de caixões, que ali dentro estava seu pai ou sua mãe,
e dizendo, não dou conta mais de viver sem ele ou sem ela. Eu vou morrer também. Vou. Eu não suporto viver. Mentiroso. Hipócrita. Hipócrita. Certo? E, no entanto, você pode procurar os mais gritadores que você não acha ele morto na outra semana. E que alguém diga, morreu porque ele falou que não suportaria viver sem a mãe. A mãe dele foi. Os beijos merecidos por ela, o carinho pelo que ela fez, passou tão fácil que quando ela era mais jovem, tudo bem, mas quando ela vai envelhecendo, algumas não podem arrumar nem os dentes. A maioria dos filhos tem vergonha de sair com seus pais. Lembre bem, não estou generalizando, viu? Não estou atacando ninguém. Estou falando simplesmente a realidade. Eu não sentaria nesse lugar todos os dias para falar besteira, coisas que não fossem realidade. Agora, não vou conseguir viver sem ele ou sem ela. Mas quando era vivo, às vezes nem o respeitava. Meu filho ou minha filha, para! Tá enchendo o saco. Eu vou ali, não é perigoso, minha filha, é perigoso, meu filho. Quem manda em mim sou eu. Ou eu estou mentindo? Eu queria que alguém falasse em canal, mas não com amor no canal. Com amor em dizer a verdade. Pôr às claras tudo o que acontece diante dos olhos e que acostumaram tanto que não vê passando. Nem o respeitava, certo? Aí depois vem berrar na beira do caixão, né? Homenagens e elogios devem ser feitos enquanto os elementos estão vivos. Tem que deixar ser hipócrita. Porque depois de morto, qualquer escândalo será hipocrisia. Depois que o elemento morrer, está ali, estendido, ali na campa fria, agora escândalo não adianta mais. Eu já vi com os meus olhos uma velhinha, vozinha, que morava em uma casa apanhando das netas. As netas pegavam ela e espancavam. Roubava dela até o dinheiro da aposentadoria. Foi vizinha minha, eu conheci pessoalmente. Que eu não falo aqui de brincadeira, não. Certo? Porque eu tenho um compromisso com Deus. De não ser nem um idiota de querer pensar que Deus não vê tudo. Quando aquela velhinha morreu de tanto sofrimento, que eu acho que nem era o tempo ainda, de atravessaram sobre o caixão da velhinha, os mesmos que a espancavam, e gritava que numa quadra dava para ouvir os berros. Como eu amava a minha vozinha. Isso é uma sacanagem, você não acha? Eu também acho. Isso é uma pouca vergonha. Hipócritas. Por isso que Jesus dizia, ai de ti, hipócritas, que o vosso dia virá. É assim que o amor desaparece. É assim. Até mesmo os políticos, com exceção de alguns, viu? Que bem que eu podia falar todos os políticos, mas não posso, né? Porque senão... porque entra lá, tem uns que querem ser bom, mas não consegue, porque os outros não deixam. Né? Eu já tenho dito isso em várias lives. Políticos que juraram dar as suas vidas em favor dos menos favorecidos. Você acredita que eu já vi político fazendo campanha, chorando, em cima de um palanque, dizendo, essa noite eu não dormi nada. E berrando, chorando mesmo, lágrimas descendo.
de tanta dó que eu tenho das pessoas pobres. É demais, não é? Não virou brincadeira? Você já viu um político voltar na sua casa algum dia para ver se você está morto ou vivo ou doente depois que ele vai eleito com o seu voto? Você já viu? Porque na minha nunca voltou. Eu sou um cidadão, voto sempre. Não perdo a eleição, voto. Até que eu não queria votar não, porque o voto não devia ser obrigatório. Porque eleger, se eu tivesse certeza que era pessoas legais, mas a gente não adivinha. Às vezes está elegendo um bandido para acabar com a nossa vida, você não vê ele mais. Só depois 4 anos ele vai voltar na sua casa oferecendo até a visita de São Pedro na sua casa. 4 anos depois. Às vezes você até já morreu quando ele vem caçar o seu voto, procurar seu voto de novo. Isso é uma safadez. Vocês têm canais? Abra a boca. Diz que vai cortar todos os direitos, né? Expressão de tudo. Pois corte. Mas ninguém é obrigado a ficar falando mentira, bajulando alguém, sendo hipócrita, não. Ninguém é obrigado. Certo? E até choram os políticos, é o que eu disse aqui, eu já vi chorando de lágrima descer, e dizendo que perdeu noites de sono. E conseguem enganarem os mais frágeis. Ele engana. A pessoa chega em casa e fala, nunca vi um político tão bondoso como aquele. Ele estava chorando de pena dos pobres e dos doentes. Aquele sim, aquele vai governar bem. Talvez ele vai ser o pior lá. Ele estava chorando só para te enganar, para fazer você de trouxa. E eu. Mas a mim não faz mais. Porque eu não acredito em nenhum deles. Eu não condeno e não digo que não exista. Mas eu tenho o meu direito, não tem? Eu não acredito. Só se me provarem o contrário, né? Eleitos não cumprem o que prometeram. Abusam da confiança dos pobres que acreditaram neles, mas o homem pode aprender com os erros. Um dia a gente cria vergonha na cara, né? E para de apoiar certos tipos de gente. Se errarem, é claro que vão serem punidos pelo o que praticou. O erro da gente votar numa pessoa é tão grande que é difícil de ser recuperado. Mas até cobra da gente, fala, quem elegeu foi você, agora aguenta. E como que eu ia fazer se eu não conheço o elemento? O elemento mora lá no fim do mundo, no fim do Brasil, eu moro cá no começo. Eu nunca vi falar nem o nome daquele infeliz. E às vezes, por falta de opção, eu voto do cara. Eu nem sabia o que ele fazia com os vizinhos dele, certo? Mas cobra de nós. Sabe por que o país está assim? Porque vocês não sabem votar. Quem sabe votar, apresenta um para mim, que sabe votar. A não ser que ele mora na mesma cidade, seja uma eleição municipal, e ele mora muitos anos ali, aí dá para arriscar e às vezes até acerta. Mas recebe o ensino na prática. Você tem até um ditado no mundo que diz que cada povo merece o governo que tem. Você vai se sentir na prática, certo? Vendo que não compensa cometer o mesmo erro. Quer dizer, tem gente que vota no elemento e aí ele passa os 4 anos sem apresentar projeto nenhum que faça bem a alguém. E quando depois de 4 anos ele volta na mesma casa e pede o voto e diz, olha, não deixaram eu trabalhar lá dentro.
Mas dessa vez agora ninguém me segura. Eu vou fazer algo de especial para você. A pessoa torna a votar, você acredita? Ele só esqueceu que 8 anos da vida dele já foi pro pau. Vendo que não compensa cometer o mesmo erro, quer dizer, passando por testes assim, durante a nossa vida, errar e acertar faz parte do nosso aprendizado. É só você olhar. Acertei, acertei. Vou fazer mais uma vez para ver se dá certo. Acertei de novo. Então continua. Até que você vê que talvez não vai dar tantas vezes certo assim. Você errou. Onde foi que eu errei? Se quiser fazer um novo teste, tenta fazer melhor um pouquinho. Mas se der errado de novo, não faça de novo. A vida é um ensino, certo? Que não precisa, nesse sentido, de professores. Essas coisas nós aprendemos com a vida, na prática. Que a maior consequência não é cometer uma falta, é cometê-la de novo. O erro da gente não é errar, simplesmente. É cometer o mesmo erro novamente. O chinês tem um ditado que diz assim: uma vez pode errar, 2 já é difícil e 3 vezes é impossível. Ou então, diz eles, idiotice. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Que todas as vezes que eu errei na minha vida, se eu tivesse programado, reparado bem, alguém que fez a mesma coisa, não é possível que durante a vida a gente não encontre. O que aconteceu com ele fazendo aquilo? O que deixou de acontecer porque ele deixou de fazer aquilo? A minha vida seria muito melhor. Mas então, nós temos uma falha muito grande quando nós colocamos a nossa vida na mão de alguém que ele diz, não, eu sou o cara, né? Aí nós já começamos errado. Porque é claro que ele não é infalível. Prezado amigo ouvinte, eu peço que deixe o seu like, porque a minha promessa é o seguinte: não é falar o que vem só na minha boca, não. É falar o que precisa ser falado. Com pena que depois não posso falar de novo, né? Não me importa. Eu paro de falar, simplesmente. Talvez precise ser mudo, quem sabe, né? Mas quando eu disser uma coisa, é porque tem base. Se eu falar daqui, é porque tem base aqui dentro. E se eu falar de uma vida, é porque eu já vi acontecer com a minha idade, certo? Eu tenho experiência daquelas coisas que eu falo. Senhor, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por um dia maravilhoso, que o Senhor tem cuidado de nós através dos seus anjos, e pedimos por todos os nossos ouvintes que a bênção do Senhor, na medida que puder ser feito, chegar na casa de cada um, nós o agradecemos. Pedimos pelo mundo inteiro, e não só nós, para que possa eles ter uma vida melhor. Porque um mundo melhor, isso é impossível. Não para o Senhor se quisesse mudar tudo, mas como tem que chegar ao final das coisas que existem, então vai ter que chegar. Eu agradeço ao Senhor, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.